Boa noite a todos, muito bem-vindos à sessão webinar da Academia VBHC, Atenção à Saúde baseada em Valor, que busca conectar pacientes, profissionais e entidades no ambiente de aprendizagem em atenção à saúde baseada em valor. Eu sou Cláudia Vidal, médica e doutora em infectologia, com MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecções, especialista em qualidade do cuidado e segurança do paciente pela Fiocruz e Universidade Nova de Lisboa, e atuo no Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, filiado à rede EBSER. Estou como diretora científica da Sobrasp e tenho a honra de participar da Academia VBHC. Eu estarei moderando esta sessão ao lado da farmacêutica Valéria Bezerra, que é mestre em Ciências Farmacêuticas, superintendente de suprimentos do Hospital da Restauração da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, diretora técnica da SBRAF e também membro desta Academia VBHC. Nesta sessão webinar, teremos a honra e o privilégio de assistir palestras de profissionais que são referência na temática e se dispuseram a compartilhar conhecimento e experiência conosco. O tema do webinar é Farmacêutico Clínico gerando valor em saúde, o papel dos programas de stewardship. No mês em que se comemorou no último dia 17 o Dia Mundial da Segurança do Paciente, cujo tema deste ano é medicação sem danos. No cenário no qual dados do CDC dos Estados Unidos mostram que cerca de 30% de todos os antibióticos prescritos em hospitais norte-americanos são desnecessários ou subótimos, e ainda que mais de 2,8 milhões de infecções resistentes aos antibióticos ocorrem anualmente naquele país e mais de 35 mil pessoas morrem como resultado das infecções por micro-organismos multiresistentes. Ainda uma publicação agora em setembro, intitulada A Economia da Segurança em Medicação, melhorando a segurança em medicação através de aprendizagem coletiva em tempo real, pela OECD, Organização para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento Econômico, aponta que para 1 em cada 10 hospitalizações são decorrentes de evento adverso associado aos medicamentos. E uma dentre cada 5 pessoas que utilizam algum medicamento vão cursar com algum evento adverso. Então, assim, neste contexto, para dar início ao webinar, convidamos a médica Márcia Macdis, que é doutora em Ciências em Cardiologia pela Unifesp, tem MBA em Gestão em Saúde. Ela é mestre em Transformação de Sistemas de Saúde pelo Instituto de Valor em Saúde da Universidade do Texas, em Austin, certificação Green Belt em VBHC, é sócia fundadora da Academia VBHC e embaixadora para o Brasil do VBHC Center Europe. A doutora Márcia vai falar sobre valor em saúde. Muito obrigada, doutora Márcia. Para nós é um privilégio estarmos com a senhora aqui agora nesta noite e a palavra é sua. Muito obrigada, Cláudia, Juan, Valéria e todo o grupo de stewardship da Academia VBHC. A gente é que tem o privilégio de ter vocês, nós acreditamos aqui na Academia, e eu falo em nome do Pedro e do Henrique, que estamos assim liderando esse movimento dentro da academia, que é muito importante ter especialistas como vocês, trazendo todo um conhecimento de movimentos já de stewardship junto com o VBHC. Então, a ideia é criar sinergias, porque a gente acredita na transformação do sistema de saúde e a gente acredita que são as pessoas que vão fazer essa transformação. A gente acha que são pessoas munidas de dados que vão conseguir fazer essa transformação acontecer. Então, é um privilégio poder falar. E a minha ideia aqui é trazer alguns elementos-chave de VBHC e um pouco da visão de como isso se aplicaria. Eu trouxe 2 cases pequenos de como, na área farmacêutica, a gente poderia aplicar esses conceitos. Esses são os meus conflitos de interesse. Hoje eu me dedico exclusivamente a VBHC, seja ensino, pesquisa ou consultoria. E eu queria começar falando para vocês desse novo paradigma, que é o paradigma do valor em saúde. O paradigma de valor em saúde, ele se apoia em todos os outros paradigmas que o antecederam. Desde quando se começou a falar de efetividade, não é apenas ter acesso a qualquer tratamento, mas ter acesso ao tratamento efetivo. Depois a gente entendeu, e aí foi o nascimento da medicina baseada em evidência, que a gente precisava
criar as evidências que iam nortear o melhor tratamento e que isso tinha um custo. Então, a gente precisava começar a falar de custo-efetividade. E todo esse ambiente precisava trazer qualidade e segurança, porque senão a gente não ia conseguir, a gente ia provocar mais dano do que benefício. Então, esse mecanismo de passar por todas essas fases, entender que a gente tinha que ser mais eficiente como sistema, são bases muito sólidas para se ancorar a VBHC. E o que eu quero dizer com isso é que esse novo paradigma, que vai ser dominante nesse nosso século, ele não se sustenta se eu não olhar para os paradigmas anteriores. Não dá para eu estabelecer VBHC dentro de um ambiente inseguro ou com baixa qualidade. Portanto, ele se apoia em todos esses paradigmas. E aí a gente tem grandes desafios para fazer isso acontecer. E o primeiro grande desafio é o modelo de cuidado que nós temos hoje. Um modelo de cuidado muito fragmentado, em que a variação é a regra, não é a exceção. A gente percebeu isso, eu vou mostrar para vocês no Atlas de Variação em Saúde o tamanho das disparidades que a gente tem no nosso país e em todos os outros países que também fizeram seus atlas. E, claro, a gente precisa de acesso. Não adianta eu falar de valor se o paciente não tem acesso àquele serviço de valor. Um outro ponto muito importante que sustenta esse modelo fragmentado é o modelo de remuneração que ainda predomina, que é o pagamento por atendimento, em que a gente não paga pelo resultado, a gente paga pelo volume de atendimento, portanto, o que a gente acaba recebendo é sempre mais volume e não melhores resultados. A gente tem um verdadeiro desincentivo à qualidade, porque o hospital que se torna muito seguro perde receita, o paciente vai menos para UTI, complica menos, recupera menos, né? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo e que acaba incentivando muito desperdício. E tem outro ponto importante, que é como a gente vem inovando na área da saúde. A gente focou por muitas décadas os CAPEX, o investimento em tecnologia médica, mas não na forma como essa tecnologia vai ser implementada, como a gente vai coordenar o cuidado, como nós vamos, de fato, criar um ambiente para conseguir, na vida real, fora dos trials, reproduzir a mesma efetividade que a gente viu nos trials. Então, a gente fez muito pouco investimento em tecnologia de informação e comunicação, e a gente fez muito pouco investimento em novos modelos de cuidado. A gente ainda está olhando muito para a tecnologia médica, e a gente precisa mudar isso. E o quarto ponto é o alto custo, que é decorrente de tudo isso que a gente acabou de falar. A gente tem, de um lado, muita sobreutilização de tecnologias de baixo valor, então, cirurgias desnecessárias, exames repetidos desnecessariamente, e muitos cenários subutilização de tecnologias de alto valor. Por exemplo, a gente pode falar de anticoagulação para prevenção de AVC em paciente com fibrilação atrial, muito pouco utilizada ainda. E isso, obviamente, acompanhado de muita ineficiência. Portanto, existem grandes desafios e a gente precisa entender esses desafios. E essa estratégia de VBHC, ela acaba tentando resolver os três principais problemas que nós temos hoje, que é a ausência de uma mensuração sistemática de desfechos e custos. Então, a gente vê ainda muita iniciativa pontual. Você precisa fazer um determinado projeto ou precisa fazer um determinado estudo e as pessoas medem, e depois elas param de medir. Então, a gente não tem isso acontecendo de forma sistemática. Nós temos a competição no sistema de saúde acontecendo no nível incorreto. As pessoas estão competindo, eu sou o hospital que faz mais cirurgia, eu sou o hospital que faz primeiro o transplante, eu sou o primeiro hospital que compra um robô, e não necessariamente eu sou o hospital que entrega os melhores resultados para o paciente com aquela condição clínica. E, por fim, o pagamento. Se a gente continuar pagando por volume, a gente vai só criar mais volume. E aí, é muito importante que a gente tenha clareza de que variação é parte do nosso negócio. Os pacientes são diferentes e têm necessidades e características clínicas diferentes. E isso é o que a gente chama de variação justificada. Mas a gente tem que focar na variação que não é justificada, que é aquela variação que não pode ser explicada com base nessas necessidades ou preferência dos pacientes. E foi com base nisso que surgiram os atlas de variação em saúde. Então, a gente lançou o Atlas do Brasil em abril, lá na Suíça, com o Sofmil e Gray, da Inglaterra, conseguimos entregar em mãos para o ministro, e o que esse Atlas nos mostra? Enorme iniquidade.
né? A gente percebe, por exemplo, olha, gasto com quimioterapia extremamente baixo na região norte, extremamente elevado na região sul e sudeste. E como é que a gente vai explicar isso? Que não tem câncer lá do outro lado do país? Então, a gente precisa começar a fazer as perguntas para entender o motivo dessa variação. Ou, por exemplo, a questão do AVC. A região norte tem lugares em que tem zero paciente, nenhum paciente foi tratado com trombólise para AVC, nenhum. Quase tudo concentrado aqui nessa região. E olha o que acontece quando a gente olha para a mortalidade, mais alto, mais azul. Exatamente onde não há o tratamento, a gente tem a mortalidade, o que leva a gente a essa triste conclusão de que geografia é destino. Quer dizer, onde você mora determina o seu desfecho, muito mais do que o conhecimento ou a evidência científica disponível para uso, né? Então, VBHC, ela vem como uma estratégia para tentar transformar o sistema de saúde com um olhar para o valor gerado para o paciente ou para as pessoas que a gente chama de paciente, né? Elas são pessoas antes de serem pacientes. E aí tem essa equação que diz que os desfechos que importam para o paciente em relação aos custos de um ciclo completo de cuidado, de um episódio de cuidado, não o custo de uma cirurgia, não o custo de uma medicação, não o custo de um tratamento específico, mas no episódio de cuidado para cuidar daquela doença, quanto custou e que valor eu entreguei. E para a gente entregar valor, a gente precisa mudar a cultura. A gente tem 3 pilares para mudar essa cultura. A primeira é ter um propósito em torno de gerar valor para o paciente, entendendo que, ao gerar valor para o paciente, por tabela, eu vou gerar valor para o ecossistema como um todo. Aquele paciente que foi bem cuidado e que está no modelo integrado, ele usa menos o pronto-socorro, ele reinterna menos, ele complica menos. Por tabela, esse paciente vai ter um custo menor. Então, olhar para os desfechos como uma forma de reduzir o custo. A gente precisa medir sistematicamente. A gente precisa ser direcionado por dados, para a gente continuar melhorando continuamente. E a gente precisa de uma estratégia, e a gente entende que a estratégia é essa proposta por VBHC. Mas como faz isso acontecer na prática? Né? Foi aí que, em 2006, quando se publicou o Repensando a Saúde, o Porter e Elizabeth publicaram, levou um tempo, até 2013, para que fosse proposta uma agenda de valor. Olha, tem uns passos aqui, a gente pode começar e como a gente começa. Então, que passos são esses? Primeiro, a gente precisa mudar o modelo de cuidado, a gente precisa reorganizar a forma como a gente entrega o cuidado de forma mais integrada, em forma de unidade de prática integrada. A gente precisa medir custos e desfechos para todo paciente. A gente precisa mudar o modelo de remuneração, e já vou dizendo para vocês que não é unanimidade, isso aqui a gente na academia não concorda que tudo vai ser bundle, a gente concorda que tem que mudar o modelo de remuneração para um modelo que traga atrelado uma parte do pagamento ao desfecho, mas não necessariamente tem que ser bundle. Bundles são muito bem-vindos em determinados contextos, mas eu posso fazer isso na atenção primária com capitation, eu posso fazer isso dentro de um pagamento global. O que a gente precisa é fugir de modelos puros. Pagamento por serviço puro, que não atrela nada a desfecho, não é sustentável. Pagamento global puro, um capitation, que não atrela métricas de desfecho, também não é sustentável. Mas se eu trouxer para qualquer um desses modelos a questão do incentivo à qualidade, pagamento por performance, pagamento por reporte de dados, pagamento por coordenação, eu consigo gerar valor em qualquer um deles. A gente precisa integrar as unidades. Eu falo que integrar não significa que o mesmo CNPJ é dono de toda a cadeia, mas se eu tenho um tratamento agudo, da fase aguda do AVC, eu tenho que me conectar com a pós-alta, me conectar com serviços de reabilitação e criar a continuidade do cuidado. E esses serviços expandirem geograficamente. Eu posso atender pacientes de outras regiões ou expandir geograficamente, fisicamente. E tudo isso demanda uma boa estrutura de TI. Eu consigo começar a VBHC com caneta, papel e Excel, mas se eu quiser escalar, eu vou precisar de um sistema de data analytics e vou precisar de um sistema que me ajude a coordenar o cuidado e coletar desfecho. E aí, a equação é muito clara quando diz que a gente precisa olhar para desfechos que importam para o paciente. E a pergunta que vem é sempre, e a gente sabe? A gente sabe o que importa para os pacientes? Então, o Ayrton teve essa incumbência de
juntar pacientes, então 1/4 dos grupos que desenvolvem os padrões de desfecho são pacientes, outra parte são epidemiologistas e profissionais que trabalham com dados, e uma parte seu time clínico. Juntos, desenvolveram os standard sets. Aqui, no caso do câncer de próstata, isso foi feito em parceria com a Martini Clinic, que é a clínica mais importante em termos de valor e câncer de próstata. Então, a ideia é, pacientes com necessidades diferentes precisam de medidas diferentes. O paciente com câncer de próstata localizado não está preocupado em morrer, ele está preocupado em ter a sua função erétil, a sua função urinária preservadas, e é isso que a gente precisa olhar. Mas um paciente com câncer avançado, ele precisa ser cuidado de dor, de fadiga, de outras necessidades, de cuidados paliativos em tempo adequado. Então, os desfechos precisam traduzir isso. E a gente precisa medir custos, mas a gente precisa medir diferente. Não é só olhar para o custo da cirurgia, mas quanto custa um episódio desse paciente que vai operar, por exemplo, do quadril ou do joelho, em relação ao diagnóstico, ao custo da internação e ao custo da recuperação. Quando esse paciente foi de alta, ele reinternou, ele voltou no pronto-socorro, ele teve que fazer exames e trazer tudo isso para dentro do custo. E existe, obviamente, uma metodologia que vocês já devem ter ouvido falar, que é o TDABC, que é proposto pelo Kaplan e pelo Porter como a melhor metodologia para se medir custo. Eu vou dizer para vocês que, sim, é desejável, mas não esperem ter o TDABC implantado para começar uma estratégia de valor. Diferente de desfecho vocês têm que medir, mas custo, a gente pode se organizar com o custo que a gente tem na mão, e o custo que a gente tem na mão não necessariamente é um custo real, como é o proposto pelo TDABC. Eu posso olhar as contas médicas, eu posso olhar o custo no sistema que o hospital estiver habituado a custear e me focar em driver de custo. O que é um driver de custo? Por exemplo, reinternação em 30 dias. Por exemplo, uso de um determinado de ressonância ou de um determinado equipamento ou medicamento de alto custo. Um antibiótico de alto custo. Eu posso olhar para a minha condição clínica e definir onde estão os drivers de custo e medir, porque a gente sabe que se eu melhorar os drivers de custo, o custo vai cair, eu não preciso nem saber, na verdade, quanto que é o custo em termos numéricos. A gente precisa ir além da equação de valor, e principalmente se a gente está falando em países como o Brasil, que tem um sistema universal de saúde. Esta equação que eu mostrei para vocês, que é famosa, ela é a equação que traduz o valor técnico, desfecho sobre custos. Mas eu preciso olhar para outros valores, essa é a visão europeia para sistemas universais. Eu preciso olhar para o valor pessoal, que tem a ver com a pertinência do cuidado. Eu estou entregando o melhor cuidado no tempo certo para o paciente certo, e as preferências que esse paciente tem, isso é valor pessoal. Eu preciso falar de valor alocativo, porque os recursos são finitos, eu preciso definir onde eu vou alocar os meus recursos, e isso a equação de valor não traduz. E eu preciso olhar para o valor social, quanto que eu estou devolvendo esse indivíduo funcional para a sociedade. Ao mesmo tempo, quanto que, ao não extrapolar os gastos no sistema de saúde, eu estou deixando de tirar recursos do transporte, da educação e de outras áreas que são também importantes. Então, a visão do quadro para o valor é de que a gente tem que olhar para a nossa população e entender quais são os segmentos de população e como a gente pensa em orçamentos e como a gente atende à necessidade, por exemplo, de pacientes no último ano de vida, de pessoas com asma, de pessoas com diabetes, olhando de uma forma global quais são os cuidados, e sair do que se fala que é um sistema tradicional bidimensional. Eu só olho quem paga e quem recebe. Aqui eu olho quem paga, quem recebe, e quais são os segmentos da população, por isso que a gente chama de sistema 3D, em que eu trago a questão das necessidades das populações, dos segmentos da população, para dentro da lógica de valor. E é fundamental que a gente entenda que a pertinência do cuidado, ela antecede a equação de valor. Porque quando a gente fala de desfecho sobre custo, parece que todo mundo está com o diagnóstico certo, todo mundo precisava daquela cirurgia e está tudo ok, eu só preciso olhar o desfecho e o custo. A pertinência do cuidado, ela vem antes. A pertinência
é que vai definir que eu estou tratando o paciente certo e usando o recurso certo. Portanto, a gente fala que se a pertinência for zero, a pertinência multiplica a equação de valor. Se a pertinência é zero, o valor é zero. Não existe nenhum valor numa cirurgia que não precisava ter sido feita. E eu gosto muito dessa frase lá do IIT Health, da Europa, que é assim, se o tratamento desnecessário não complicar, ninguém percebe. Então, é importante que a gente entenda e tenha um olhar para a pertinência do cuidado, porque ele está acontecendo e a gente só fala dele quando acontece alguma coisa errada. Fala, tá vendo? Não precisava ter operado. Só que no dia a dia isso está acontecendo muito frequentemente. Esse paper a gente publicou com o pessoal da Holanda em 2021, exatamente mostrando que quando o processo diagnóstico é pertinente e seguro, eu melhoro desfechos e reduzo o custo. E quando esse processo diagnóstico ele não é pertinente e seguro, eu gero dois tipos de dano. Eu gero um dano direto, porque é uma radiação ou um risco que o paciente não precisaria correr, e eu gero um dano indireto, que é aquele dano que é do risco dele ter que fazer outro procedimento que ele não precisava. Você faz um exame que ele não precisa, que gera um outro procedimento, que gera carga financeira e que gera estresse, não só para o sistema, mas para o paciente. E a gente precisa fazer aquela transição. Um ponto que eu quero que vocês tenham muita clareza, e eu vejo muita confusão, então eu vou falar disso um pouquinho, é que as pessoas falam de modelo de remuneração como se pagamento por performance fosse um modelo de remuneração. Eu queria dizer para vocês que não é. Só tem 3 tipos de modelo de remuneração basais. Ou você paga por serviço, ou você paga por episódio, ou você paga por de base populacional ou um pagamento global. O que eu vou colocar em cima desse modelo é que define se eu estou falando de um modelo baseado em valor ou não. Então, se eu trouxer um incentivo de pagamento por performance e nas métricas eu tiver desfecho, eu transformei qualquer um desses modelos no modelo de pagamento baseado em valor, porque eu estou atrelando parte do pagamento ao desfecho. Eu posso fazer isso no fee-for-service, eu posso fazer isso no pagamento por episódio, que é o bundle, ou eu posso fazer no capitation, no pagamento global. Eu posso ter diferentes tipos de incentivos. Eu posso pagar por reporte de dados para incentivar a coleta. Eu posso pagar pela coordenação, por exemplo, na oncologia, isso é frequente de acontecer nos Estados Unidos, de você pagar uma taxa enquanto o paciente está em quimioterapia, para que ele não vá ao pronto-socorro, e eu possa criar um time. E eu posso compartilhar a economia, o que for economizado, desde que as metas de qualidade tenham sido atingidas, é compartilhado entre quem paga e quem recebe. E as 4 características desse modelo de pagamento baseado em valor é que a gente não paga mais por cada atendimento, a gente paga por episódios ou ciclo de cuidado, a gente obrigatoriamente mede desfechos e custos, a gente compartilha risco entre quem paga, quem recebe e também com a indústria, se houver essa possibilidade, e a gente traz esses incentivos à qualidade que eu acabei de citar. E qual é o papel do farmacêutico nisso? Vocês devem estar se perguntando. Eu trouxe alguns cases para vocês verem. Então, no caso do contexto hospitalar, existe um modelo, que talvez vocês não conheçam, mas é bastante conhecido, que é o do Santion, que é uma coalizão de 7 hospitais da Holanda que se reuniram. Eles não são do mesmo dono, eles são completamente independentes, eles se uniram para fazer valor em saúde. E eles lançaram uma iniciativa muito interessante, eles têm hoje 11% do volume de internação da Holanda, então eles são grandes juntos, e eles criaram 2 braços, um braço que chama Cuidar dos Desfechos, que foi aprender a mensurar, definir, criar times dentro de 15 condições diferentes, e começar a trabalhar ciclos de melhoria, que gerou o braço 2, que é o cuidar para melhorar. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram times. Então, aqui eu trouxe para vocês o time de câncer de mama. E faz muito sentido no modelo de câncer, qualquer que seja ele, ter o farmacêutico como parte do time. Então, tem um time clínico, que é o cirurgião, o patologista, o radioterapeuta, o oncologista, o cirurgião plástico, o enfermeiro, o radiologista e o farmacêutico, e um time de valor, de VBHC, que é o que lidera o projeto, o analista de dados, que é fundamental, e um a 2 pacientes. E eles têm uma base de dados muito interessante que chama Pharma Database, que é onde todos os dados de farmácia e clínicos agora e de desfecho se encontram e geram a base para fazer a gestão desse modelo. E aí eles começaram como um grupo
negociar esses acordos com os pagadores. Então, deixou de ser um hospital negociando para serem 7 hospitais colaborando e fazendo isso. E qual é o resultado? Uma redução importante de tempo de permanência, mas também melhora de reoperação por margem positiva em câncer e reoperação por menos por complicações. Então, redução com melhoria em desfecho, com dados de melhoria de eficiência dentro deste trabalho, e tem uma participação importante dos farmacêuticos. Um outro exemplo, só para finalizar, nesses últimos minutos que me faltam, é mostrar como que é o papel do farmacêutico em modelos que estão fora do hospital, que hoje é a tendência, a gente sabe, a gente vai cada vez mais tratar o paciente fora do hospital. E eu gosto muito desse case porque foi a união de uma rede de clínicas de multiespecialidades nos Estados Unidos com a Nucara, que é uma rede de farmácias. Então, eles se uniram para oferecer, de um lado, eu tenho os pacientes sendo tratados, e aqui eles têm mais de 1 milhão de consultas por ano em 20 locais, e eu me alio à farmácia para que a gente possa juntos fazer a gestão do tratamento do paciente, dando suporte à equipe clínica. E o que eles fizeram? Eles têm 2 fases. Na fase 1, eles pegaram 200 pacientes que iam receber um atendimento dos farmacêuticos lá da rede de farmácia. E eles acabaram criando um sistema em que o farmacêutico acessa o prontuário eletrônico desse paciente. Então, essa clínica abre o prontuário para o farmacêutico, o farmacêutico acessa o sistema de farmácia, ele consegue acionar o paciente e conversar sobre o plano terapêutico, e quando ele vai fazer alguma alteração, ele aciona o time clínico para fazer e para combinar o que vai ser alterado. Na fase 2, eles olharam para a lista de pacientes com múltiplas doenças crônicas e fizeram exatamente a mesma coisa. E olha os resultados que eles encontraram. Eles perceberam que 40% precisavam de terapia adicional, e esse foi um acordo, o farmacêutico detectou isso e passou isso para o time clínico. Eles perceberam que 19 tinham terapia subótima, 19%, 15% estavam tomando remédios desnecessários, seja por conta deles ou porque sobrou na receita, 12% não estavam aderentes, 11% estavam com a dose muito baixa, e 8% tinham tido reação adversa. E quais foram as ações que esses farmacêuticos tomaram durante este projeto? 18% precisaram mudar o medicamento, 14% começar um novo tratamento, 13% descontinuar, 11% alterar a via de administração, a técnica, e 7% aumentar a dose. O que chama atenção aqui é que vejam que a falta de adesão do paciente é muito menor do que a prescrição na forma como foi feita, a orientação que tinha sido dada. Então, a gente fala muito de não adesão do paciente, mas vejam que não foi o fator principal. O fator principal, ele é muito... Se eu der um bom suporte para esse paciente, eu vou conseguir um resultado terapêutico bom. Só queria compartilhar os resultados. A economia em 12 meses foi de $15 mil, essa economia estimada em 12 meses é de $15 mil, e o savings, que é o que se deixou de gastar com esses pacientes, de $70 mil, e o que custou para colocar o farmacêutico dentro desse programa de gerenciamento é $13 mil. Então, é um programa extremamente custo-efetivo e que garantiu, como era um contrato de um ACO, que eles conseguissem cumprir as metas acordadas com o pagador. Só para contar para vocês o final dessa história, eles estão expandindo. Tanto a rede de farmácia quanto o hospital já fizeram novos acordos. Esse é um programa que eles chamam de farmácia baseada em valor, que vem crescendo de forma bastante acelerada lá nos Estados Unidos. E aí, só para falar para vocês que existem desafios, obviamente, e a gente publicou esses desafios recentemente, e alguns deles a gente quer começar hoje a resolver, que nós temos que falar sobre o conceito de valor. E vejam que quando a gente pergunta para 70 líderes da América Latina, a maioria não concorda. Eles falam assim, não, só 23% cita desfecho na sua definição de valor, só 22% citam custo.
E quando a gente pergunta, e quando os 24% que falam que conhecem a equação de valor, eles não falam desfecho sobre custo, eles falam algo muito abstrato. É valor sobre custo, é melhor medicina sobre custo, é melhor cuidado possível sobre custo, e valor tem que ser objetivo. A gente precisa ser menos abstrato e falar, eu vou medir tais desfechos, eu vou medir tais custos, eu vou demonstrar valor. E quando a gente olha a atuação da equipe multiprofissional, é importante a gente saber que esses acordos de que a gente tem uma equipe multi, portanto, eu tenho um modelo integrado, não é bem assim. Observem que, embora todos eles tenham um time multiprofissional, só 39% enxergam um ciclo completo de cuidado e só 28% medem desfecho. Então, tem muito para se aprender e um grupo trabalhando junto não é um time. Um time trabalha com uma dinâmica diferente, coordenando o cuidado dos pacientes. 91% dos pagamentos na América Latina ainda são por fee-for-service, mas já tem um terço aí aprendendo e testando novos modelos, a gente tem que estar atento para isso, mas nenhum deles ainda atrelando desfecho ao pagamento. E os grandes desafios foram esses: informação, engajamento dos profissionais, o modelo de remuneração e a fragmentação do cuidado. Educar é chave, a gente já viu isso quando pesquisou com os médicos, só 27% sabiam sobre VBHC, a gente soube isso quando falou com os alunos de medicina, e a gente quer convidar os farmacêuticos para essa pesquisa que está correndo, tanto para enfermeiros quanto para farmacêuticos e alunos, para que participem, para a gente conseguir produzir esses dados. Hoje a gente tem cursos no Brasil de Yellow Belt e Green Belt em língua portuguesa, a gente já tem 21% dos treinados no mundo na América Latina, e a proposta da academia e o convite que a gente deixa é que vocês se conectem e olhem esses recursos todos que a gente tem aí disponíveis, seja o glossário, seja que é uma forma da gente criar uma nova linguagem que, depois que está estabelecida, cria uma nova realidade, como a questão do stewardship que a gente vai explorar aqui. Quer dizer, todos nós somos gestores de recursos. Cada vez que a gente prescreve, cada vez que a gente indica um procedimento, a gente está fazendo gestão de recursos. Portanto, quando se prescreve um antibiótico, a gente precisa ter essa noção de que a gente está fazendo gestão de recursos, a gente precisa pensar na pertinência, e é isso que a gente vai discutir um pouco mais. Então, a minha reflexão final é essa: existem grandes oportunidades para aumentar a atuação dos farmacêuticos no modelo de VBHC, tanto no codesenho de modelos de cuidado, com focos em reduzir gap, melhorar a coordenação, otimizar a terapia, e a gente também precisa que a estratégia e o uso de analytics sirva para que a gente possa entender qual é o paciente que precisa dessa gestão mais próxima, né? E o potencial para uma integração bem-sucedida do farmacêutico e técnico de farmácia em VBHC depende em grande parte da gente demonstrar o valor agregado que a gente vai trazer com a participação desses profissionais nesses novos modelos. Tá bom? Então é isso, e aí eu fico à disposição final para a discussão. Parabéns e muito obrigada, doutora Márcia, por sua brilhante exposição. Realmente são mudanças de paradigmas e trabalhar hoje com valor em saúde, eu acho que é o caminho que a senhora vem nos mostrando. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Valéria Santos, para que ela dê continuidade com as outras palestrantes. E, ao final, nós vamos abrir para as discussões. Parabéns mais uma vez, doutora Márcia. Doutora Márcia, parabéns, em caixa alta, tá? E em negrito. Foi sensacional, assim, uma abordagem absolutamente necessária. Que honra estar tendo a oportunidade de escutá-la, né? Quanto potencial, quantas oportunidades, né, que a gente tem enquanto farmacêutico, enquanto profissional de saúde, né? Então, a gente precisa realmente ampliar essa discussão. Eu estou super agradecida, né, de estar aqui nesse momento, 72 participantes, né, que vão ser multiplicadores, eu tenho certeza que vão sair inspirados, né, desse momento aqui, essa noite. Então, a gente vai dar continuidade, convidar Juan Fernandes, que é médico, infectologista, e também está nesse nosso grupo, nesse nosso time, né, colaborativo para discussão. Tem MBA em Gestão e Inovação em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, é especialista em prevenção e controle de infecção pelo Hospital Israelita Albert Einstein,
trabalha no serviço de infectologia do Hospital Brasil, né, Redidor, de São Luís, e é consultor médico PROAD SUS pela Beneficência Portuguesa. Então, o Juan vai trazer para a gente aí a ampliação, né, dessa discussão, abordando o farmacêutico clínico gerando valor em saúde através do antimicrobial stewardship. Fique à vontade, Juan, a sala é sua. Obrigado pela apresentação, Valéria. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar, pessoal. Então, boa noite a todos, né? A doutora Márcia, com maestria, fez uma brilhante apresentação dos conceitos gerais de VBHC e diversas aplicações interessantes para farmacêuticos clínicos e para profissionais de saúde de forma geral. Eu sou entusiasta também de VBHC, Greenbelt, VBHC, acredito muito no conceito e como modelo para a gente melhorar a experiência do cuidado dos nossos pacientes. E aqui eu vou tentar trazer um pouco, fazer essa interseção entre VBHC e stewardship. Como que gerenciar antimicrobianos é uma ferramenta essencial para a gente entregar mais valor aos nossos pacientes e como que o farmacêutico clínico se insere nesse cenário e como que ele pode modificar desfecho do cuidado em saúde que é prestado para determinados pacientes. Não tenho um conflito de interesse para esse tema, tá? Como já foi apresentado, sou infectologista. O roteiro da apresentação, eu vou trazer um pouquinho do contexto, porque a gente precisa discutir esse tema, trazer algumas evidências gerais, a gente tem muita coisa publicada mostrando o impacto em valor relacionado à implementação de programas de stewardship. Qual que é o papel do farmacêutico clínico no gerenciamento de antimicrobianos? Trazer alguns aspectos que são essenciais se você está estruturando seu programa de stewardship, ou se você acha que ele precisa ser remodelado, como que eu posso dar um outro olhar para que ele proporcione mais valor para os nossos pacientes. E se você ainda não gerencia, ainda não mede, quais seriam aqueles indicadores que a gente pode introduzir inicialmente para que a gente possa saber qual que é o cuidado que eu estou entregando, quais são os custos associados ao cuidado relacionados especificamente aos programas de gerenciamento de antimicrobianos. Então, o contexto, a Cláudia já nos trouxe um pouco na introdução dessa mesa. A gente vive um cenário de emergência de micro-organismos multiresistentes, num ritmo que o lançamento de novos antimicrobianos nem sempre acompanha a necessidade que a gente tem em relação às infecções que são difíceis de tratar. A gente sabe que esses micro-organismos são multiresistentes, eles estão associados a uma maior mortalidade e, naturalmente, também a um maior custo, seja porque esses pacientes permanecem hospitalizados por um período mais prolongado, ou porque eles precisam mais de reabilitação, ou porque, naturalmente, as novas drogas, sempre que são incorporadas, elas têm um custo de incorporação mais elevado. Então, a gente tem esse cenário de multiresistência comprometendo tanto o desfecho dos pacientes, como elevando os custos do cuidado em saúde das síndromes infecciosas. Para dimensionar um pouco a magnitude desse evento, a gente estima que em 2050 a gente deve chegar a 10 milhões de mortes ano atribuídas a infecções por multiresistentes. Nesse contexto, fica claro que otimizar a forma como a gente usa esse recurso tão nobre que são os antimicrobianos passa a ser essencial como um plano para a gente confrontar a multiresistência como um fenômeno. Em relação por que isso, o gerenciamento de antimicrobianos ele é tão importante, né? A gente tem diversas casuísticas que validaram como é feita a prescrição por generalistas, com uma incidência de inadequações em torno de 28% a 50%. É um número muito elevado, aqui principalmente de overuse e de misuse. Então, às vezes, o paciente ele usa por mais tempo do que precisaria, poderia tratar uma pneumonia com 5 dias de antimicrobiano, está recebendo 14.
ou ele poderia ter feito o descalonamento no momento que saiu a cultura e o médico, ou por entender que o paciente estava crítico, não fez o descalonamento oportunamente, ou porque não viu, porque não tem esse olhar da relevância da gente utilizar o recurso certo para aquele paciente. E quando a gente analisa isso de forma global, a gente está falando em quase metade das prescrições de antimicrobianos, em qualquer que seja o cenário, seja na terapia ambulatorial endovenosa, seja na atenção básica, seja no ambiente dos pacientes internados. A prescrição de antimicrobiano, de forma geral, ela tem muita oportunidade de otimização. Os programas de gerenciamento de antimicrobianos, eles vêm nesse contexto. Se a gente tiver intervenções que sejam coordenadas, que sejam bem estruturadas, com guias, com equipe multiprofissional, um time de pessoas capacitadas para ter esse olhar para o antimicrobiano em relação à indicação, à escolha, à via de administração, à duração dos antimicrobianos, a gente poderia modificar tanto o desfecho desses pacientes como o custo associado ao cuidado. A doutora Márcia já trouxe um pouco da ideia da equação de valor, né? Então a gente está falando aqui sobre desfechos que são relevantes para o paciente, sobre os custos relacionados ao cuidado, mas sempre com esse olhar também para a pertinência. Então, por exemplo, se um paciente um idoso, como é muito comum na prática, com certeza vocês já observaram no dia a dia, entra com um quadro de delírio, confusão mental, faz uma urina 1, muitas vezes não tem qualquer sintoma atribuível à infecção do trato urinário e vai receber 5, 7 dias de antimicrobiano relacionado a tratar uma infecção do trato urinário que não existe muitas vezes. Então, esse é um exemplo clássico de um cuidado que não é pertinente. Aqui a gente não está falando em desfecho nenhum custo, aqui a pertinência é zero, então o valor gerado nesse cuidado ele é zero. Mas considerando que a gente tem o diagnóstico correto, o paciente tem, por exemplo, uma pneumonia, se a gente consegue ser mais assertivo nessa prescrição, a gente está reduzindo o risco de contribuir para a elevação de resistência bacteriana, porque naturalmente a pressão seletiva tem um impacto importante na emergência de resistência, nas KPCs que vocês veem nos dia a dia, nas ISBLs, nos mecanismos, nos VREs, enfim, na incidência de multiresistentes, você está contribuindo para reduzir a mortalidade desse paciente. Quanto mais assertivo for esse cuidado, a prescrição, se for uma infecção uma sepse, muitas vezes você está reduzindo o risco de desfecho ser inadequado, você está reduzindo eventos adversos, por exemplo, a toxicidade renal, toxicidade otológica, então é uma outra oportunidade de você, se a prescrição não for adequada, de você contribuir para um pior desfecho. Você tem o Clostridium, Clostridioides, como um micro-organismo que é muito importante hoje no ambiente hospitalar, e ele está associado principalmente a prescrições de antimicrobianos, ao uso de antimicrobianos, então muitas vezes esse uso que é inadequado está contribuindo para o paciente ter um desfecho pior, ficar mais tempo hospitalizado tratando Clostridium, ou com a diarreia que seja refratária por oncolite por Clostridium. A gente tem as infecções relacionadas à assistência, que tem um impacto muito importante também no ambiente hospitalar, que também precisam de um manejo específico, precisam de um time que conheça a microbiologia local, que possa aplicar os melhores conceitos, as melhores evidências para dar um melhor desfecho para aquele paciente. Então, aqui a gente tem várias oportunidades de melhorar o desfecho a partir da prescrição dos antimicrobianos. E a gente tem oportunidades também de agir no denominador dessa equação. De forma mais básica, se você simplesmente medir lá seu DDD, sua dose dispensada diária, e você tiver intervenções coordenadas que reduzam esse uso a mais, esse uso desnecessário, você já deve ter uma redução de custo a partir simplesmente do consumo de antimicrobianos, principalmente aqueles, se você restringir, por exemplo, os de mais elevado custo, os de maior espectro, já é uma primeira oportunidade, mas aqui a gente quer olhar além, a gente não quer se restringir simplesmente à redução de custo a partir da redução de consumo de antimicrobianos, a gente precisa entender toda a jornada do paciente, todo o ciclo de cuidado. Então, esse paciente, se as intervenções são feitas de maneira adequada, ele vai ficar menos tempo internado, então você vai ter uma redução de custo pela média de permanência dos seus pacientes. Esse tempo de permanência desnecessário vai estar sendo evitado. Se ele receber o cuidado adequado, ele muitas vezes não vai reinternar, não vai complicar. E aí, quando você tem esse olhar completo para todo o ciclo de cuidado de determinada doença, a gente espera que você
vai estar dando o melhor cuidado, então o paciente vai ter a qualidade da assistência, o cuidado mais seguro possível, mas também, como a gente está eliminando esses desperdícios, você tem uma redução de custo também atrelada, concomitante. Então, a base do conceito é que a gente tem uma oportunidade com o stewardship de gerar valor, dar melhores desfechos, num cuidado que seja pertinente e, em contrapartida, também reduzir o custo a partir dessas múltiplas oportunidades de reduzir as prescrições que são desnecessárias. E a gente tem várias evidências que já mostraram relacionada tanto à redução de desfechos como de custo. Aqui eu vou trazer algumas para a gente pincelar e poder estimular a nossa discussão ao final, que a Carolina vai nos trazer de aplicação prática de stewardship na próxima apresentação. Então, aqui esse é um primeiro trabalho. Nesse estudo específico, foi avaliado só bacteremias por Staphylococcus aureus, são infecções de correntes sanguíneas por aureus, que é um agente extremamente virulento, representativo clinicamente, que tem uma letalidade alta, esse tipo de infecção, e eles compararam retrospectivamente como que se comportou aqueles pacientes que tiveram infecção por esse agente e tiveram avaliação de um time de stewardship, que era infectologista, farmacêutico, residente de farmácia hospitalar, versus simplesmente o cuidado padrão que era oferecido pela equipe assistencial. Quando a gente analisa esses dados de forma retrospectiva, esse foi um estudo que foi trazido em uma das publicações da Sociedade Americana de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar, houve redução de desfecho duro, desfecho importante, né? Redução de mortalidade em 30 dias, quando a gente analisou o grupo que recebeu o cuidado do time de stewardship. 11% versus 24% de mortalidade em 30 dias. Aquele paciente, por exemplo, tem é um dialítico, por exemplo, ele entrou com a infecção de corrente sanguínea por aureus, introduziram vancomicina, tem a hemocultura, tem um Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. A equipe não fez o descalonamento de forma apropriada. Você está dando um cuidado que é ruim para o paciente, está aumentando o risco de nefrotoxicidade, é uma droga que tem maior mortalidade em comparação com a oxacilina. Muitas vezes, a equipe assistencial não tem esse conhecimento, ele entende que é a mesma coisa, começou com a comicina, vai manter. Mas o time de stewardship, ele tem essa oportunidade de fazer esse escalonamento de forma o mais oportuna possível, agir e fazer essa interação com a equipe. Aqui um outro trabalho que foi muito interessante, avaliando desfechos, em 2015, todo o estado da Califórnia ele passou um pouco estimulado pela publicação 2014 do CDC, que trazia os elementos básicos de um programa de stewardship. Em 2015, na Califórnia, se tornou obrigatório todos os hospitais de cuidados agudos criarem programas de stewardship baseados nas melhores evidências e criarem comitês multidisciplinares de stewardship que seriam liderados pelo médico ou farmacêutico capacitado nesse gerenciamento de antibióticos. E eles, nesse estudo aqui, eles pegaram retrospectivamente dados, uma grande base de dados do Medicare e do Medicaid na Califórnia, e observem, o primeiro gráfico aqui à esquerda, a gente consegue observar que a partir de 2015 houve um decréscimo mais importante na linha azul, que são os hospitais da Califórnia, do que na linha vermelha, que eram outros estados em relação à emergência de Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, que era um dos desfechos que estavam sendo avaliados. O outro desfecho foi avaliado, está no gráfico à direita agora, que é Clostridiose difficile. Observem que a partir do momento que se criou essa política estruturada, estadual, a redução de Clostridiose foi da ordem de 20% em 2017. E olha como se comporta diferente em relação à média dos outros estados. Então, é uma intervenção que tem bastante evidência robusta de que, de fato, quando é feito de forma coordenada, com equipes multidisciplinares, e esses dados são gerenciados para melhoria contínua, a gente tem bastante oportunidade de melhorar desfecho. Esse é um trabalho um pouco mais antigo, mas que eu acho muito interessante porque ele fez uma análise de custo bastante robusta em relação a stewardship. Era um hospital de Maryland, eles implementaram um programa de stewardship entre os anos de 2001 a 2008, 7 anos com essa equipe. Era uma equipe pequena, um farmacêutico capacitado em stewardship, full-time, e um infectologista meio jornada. Aqui eles faziam um modelo de stewardship, que é um modelo de pré-autorização. Como funciona isso?
só libera o antibiótico prescrito pelo médico assistente se tiver autorização do time de stewardship. É diferente do outro modelo, que é o modelo de auditoria com feedback, que você acompanha e tenta orientar a equipe a prescrever. Aqui é mais restritivo. E eles observaram que nos 7 anos do programa, eles conseguiram reduzir os custos de utilização de antimicrobianos de 44.181 dólares por 1.000 pacientes dia para 23.933 dólares por 1.000 pacientes dia, uma redução de 43% no custo, uma economia em números absolutos nesse serviço, um centro só, nesse período de 3 milhões de dólares. Então, é um volume de recursos que é bastante significativo. E foi muito interessante que eles, nesse serviço, eles encerraram o programa. E uma das justificativas era justamente a economia de custo com os profissionais que estavam no time. E a outra era a resistência da equipe ao modelo de pré-autorização. Quando eles encerraram, 2 anos após a suspensão do programa, os custos de utilização subiram para 31.653 dólares por 1.000 pacientes dias. A gente voltou a observar um aumento. Então, isso mostra que se a gente não gerencia de forma contínua, não acompanha, não está bem incorporada a cultura da organização, a gente perde parte desse benefício. E só para vocês observarem, né, como se comportou, aqui são custos trimestrais, por trimestres fiscais desse hospital, desde que começou o programa até ao fim dele, o retorno, a elevação novamente do custo relacionado ao uso de antimicrobianos. A redução foi principalmente com o uso de antifúngicos no serviço de oncologia, mas, naturalmente, quando você perdeu esse time, essa equipe que observava, que orientava e que restringia o mau uso, você volta a ter elevação. Aqui é interessante porque mesmo quando você tem um olhar mais voltado a custos, é importante que você também tenha desfechos que sejam acompanhados relacionados à segurança do paciente, à qualidade da assistência, a desfecho. Então, nesse grupo de Maryland, por exemplo, eles avaliaram readmissões não planejadas, eles avaliaram mortalidade atribuída a essas doenças infecciosas, e observem que durante o período do programa, esses desfechos de segurança se mantiveram inalterados, né? A mortalidade até diminuiu em relação ao período pré-intervenção. Esse é um outro trabalho aqui para mostrar para vocês. Inicialmente, a maioria das publicações focavam muito na presença do médico infectologista, né, mostrando o impacto do médico infectologista, que, por exemplo, a redução de permanência em UTI, redução de mortalidade em 30 dias, redução de taxa de readmissão. Mas é importante a gente entender que hoje o conceito é muito abrangente, é fundamental você ter uma equipe multiprofissional, o farmacêutico agregar os conhecimentos de farmacocinética, agregar o conhecimento em relação à gestão de um programa de monitoramento, por exemplo, de vancocinemia, ou de área da curva sob MIC para vancomicina, de gestão de monitoramento sérico, por exemplo, de amicacina também. O farmacêutico ele vai trazer mais capilaridade, porque você tem um leque maior de profissionais que normalmente já fazem validações de prescrições. Então, essa composição do time, infectologista, microbiologista, farmacêutico clínico, é absolutamente fundamental para que a gente entenda, para que a gente consiga aplicar de forma adequada o stewardship. Aqui só uma revisão sistemática, só citando que a gente tem diversos trabalhos que avaliaram desfechos, né? E aqui com vários resultados, com várias perspectivas diferentes. Redução de tempo médio de permanência, redução de readmissão, redução de mortalidade, transição de cuidado de forma mais efetiva, por exemplo, para o PAT, né, que é aquela terapia sequencial ambulatorial que você faz para o paciente, ele está recebendo só o antibiótico, mas ele pode ir para casa e receber ou um home care, ou se deslocar só para um centro de difusão para continuar o antibiótico. É uma outra oportunidade que o time de stewardship tem que observar. Então, a gente tem um leque muito grande de oportunidades de ação, né? Redução, por exemplo, de infecções por bactérias resistentes a carbapenêmicos, redução de IRAS, redução de Clostridium, enfim, tem um grande olhar
de oportunidades para a gente conseguir obter com programas de stewardship. Um dos olhares que são importantes é em relação ao momento da intervenção, né? A gente tem evidências também que demonstram que quando ela é mais precoce, até 48 horas, ela é ainda mais interessante do que aquele olhar que muitas vezes é mais retrospectivo, entre 2 e 5 dias, como mostrou essa revisão sistemática. Então, praticamente todo, mesmo quando você compara programas de stewardship diferentes, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento mais próximo, acho que a Carolina vai trazer um pouco a experiência dela também em aplicação, a gente tem resultados melhores. Aqui, reforçando mais uma vez a importância do farmacêutico clínico, né? Esse era um estudo quase experimental, um antes e depois quando quando eles implementaram um serviço de antimicrobial stewardship com farmacêuticos também no final de semana. Esse time fazia revisão de hemoculturas, revisão de prescrição de terapia antirretroviral, avaliação de vancocitonemia e auditoria prospectiva com feedback com um software que emitia alertas para tomada de decisão em relação a antibióticos. Quando você coloca o farmacêutico clínico do stewardship também no final de semana, eles observaram a redução do tempo para tomada de decisão em relação a stewardship de 12,5 horas para 8,5 horas, uma redução importante. Quando a gente estratifica esse dado, o tempo para escalonar um antibiótico de 11,6 horas para 1,7 horas, por exemplo, quando sai um resultado de cultura, o time de stewardship visualiza, sinaliza para a equipe e já faz a intervenção de forma imediata. Às vezes a equipe assistencial não tem o mesmo olhar. Da mesma forma, o tempo para descalonar, 16,7 horas versus 10,8 horas. Então, a inclusão a ampliação do horário desse grupo de farmacêuticos voltados a stewardship acelera esse tempo para tomada de decisão. E a gente tem muitas condições infecciosas que são tempos sensíveis, a própria sepsia, a gente sabe que está piorando o desfecho a cada hora que essa intervenção não é realizada de forma oportuna. Esse é um outro trabalho que eu achei interessante trazer para vocês, que era um hospital espanhol secundário com 194 leitos, que não tinha infectologista. Então, ele montou o time de stewardship apenas com farmacêuticos clínicos também, e eles publicaram os resultados. 847 intervenções farmacêuticas no período que foi avaliado, com quase 90% de adoção pela equipe assistencial em relação às intervenções que eram preconizadas, que pode ser uma suspensão de antibiótico, a duração já está prolongada, pode ser uma redução de espectro quando sai um resultado de culturas, pode ser uma mudança, por exemplo, para via oral, quando você tem um antibiótico que está sendo administrado endovenoso e você tem uma opção que tem uma boa biodisponibilidade, as quinolonas, a linezolida, o Bactrim, por exemplo, que não se justifica muitas vezes manter uma prescrição endovenosa. E eles acompanharam também o consumo de antibióticos, através de DDD, né, doses dispensadas diárias, que eu acredito que a maioria de vocês está bastante familiarizada. E houve uma redução em torno de 30% também do DDD. Então, um hospital que não tinha infectologista, que montou seu programa de stewardship com farmacêuticos clínicos com bons resultados publicados. E quais são as oportunidades de maior envolvimento do farmacêutico clínico, né? Vai desde da avaliação do próprio paciente, fornecer informações relacionadas ao uso dos antibióticos, eventos adversos, avaliar se a prescrição está de acordo com a política institucional, o guia de antimicrobianos da sua instituição, avaliar essas prescrições e fazer as intervenções que sejam adequadas, fazer essa avaliação dos antimicrobianos de uso restrito da sua instituição, pode ser aqueles de mais alto custo, aqueles de mais elevado espectro que você quer controlar de forma mais efetiva, monitorar e dar feedback para os times também é absolutamente fundamental, ajudar na formulação da política de uso de antimicrobianos, fazer esse monitoramento da aderência à gestão dos indicadores, das intervenções que são realizadas, revisar se a duração dos antimicrobianos é de forma adequada, fazer esse link com monitoramento, por exemplo, de nível sérico, vancomicina, micacina, se você tiver no seu serviço, e fazer toda essa orientação para o time em relação
ao que seria um bom uso de antimicrobianos, né? O farmacêutico clínico, ele pode estar envolvido tanto na parte operacional do stewardship, de fazer a gestão de todos esses subitens, indicação, duração, via, como ele pode estar, ele pode e deve estar envolvido também na parte de formulação da política de stewardship na instituição, na interação com as equipes, no treinamento, na garantia de que cada vez você vai ter uma melhor aplicação desses conceitos. Se você está estruturando o seu modelo de stewardship, você quer ter esse olhar mais voltado a valor, algumas premissas são importantes. É importante que você coloque metas e objetivos que estejam alinhados com padrões de qualidade já estabelecidos, por exemplo, de acreditação, e que você tenha um olhar prioritário para desfechos dos pacientes, toxicidade de antimicrobianos, incidência de infecções por multiresistentes, resultados diretos do tratamento, desfecho do paciente, mortalidade, readmissão, complicação, enfim, que você consiga, quando você estiver estruturando os indicadores, identificar quais são as melhores oportunidades para você ter esse olhar para o resultado do paciente. Você tem que pensar sempre de forma sistêmica, envolver equipe multiprofissional, entender qual que é a proposta de valor que atenda às fontes pagadoras do serviço em que você atua, sempre pensando sob a ótica do paciente. É fundamental, a doutora Márcia reforçou isso também na apresentação, mensurar de forma contínua os indicadores de custo, desfechos já relevantes para o paciente, é isso que vai guiar a sua tomada de decisão, permitir a melhoria contínua do programa, identificar se você está tendo realmente impacto. Eu mostrei no segundo slide vários possíveis impactos que você tem com o uso de antimicrobianos, mas eles não vão acontecer sempre de forma conjunta. Então, alguns dos trabalhos que eu mostrei, por exemplo, o objetivo primário era reduzir a mortalidade do programa e eles conseguiram esse impacto, mas não reduziram, por exemplo, a média de permanência. Então, você tem que entender, no seu cenário, qual que é seu objetivo primário, qual que é seu estado atual, o que você vai gerenciar, e a partir desses indicadores que são relevantes para o cuidado assistencial na sua instituição, você ir aplicando melhoria contínua do seu programa. Já reforcei isso, né, os indicadores relacionados a custos não podem se restringir à mensuração do gasto com antimicrobianos, a gente precisa pensar na jornada inteira do paciente, no ciclo inteiro do cuidado, tá? Então, envolver as partes interessadas no planejamento, na apresentação de resultados do programa, você precisa compartilhar com o time o que você está atingindo com o seu stewardship. A doutora Márcia reforçou a importância também da gente aplicar ferramentas de inteligência artificial, Big Data Analytics. Se você tiver acesso ao sistema de suporte à decisão, você pode ter, por exemplo, algoritmos machine learning que já identificam o risco daquele paciente de desenvolver uma infecção por multiresistente para guiar sua terapia empírica, pelo tempo de internação, pelo perfil de colonizações anteriores. Você pode trabalhar com dados de forma ampla, você pode ter alertas no seu prontuário eletrônico que indique uma intervenção que deve ser feita de forma mais precoce. É fundamental esse pensamento como time multiprofissional, e aqui 3 pilares: o infectologista, farmacêutico clínico, o microbiologista. Muitas vezes, se você tiver acesso a exames rápidos, point of care, procalcitonina, um bom laboratório, naturalmente você vai ter mais facilidade de gerenciar esses seus antimicrobianos, um bom laboratório de microbiologia que forneça de forma precoce esses resultados, e é essencial, naturalmente, que você mensure de forma contínua esses indicadores de custos e de desfechos. Aqui alguns indicadores que poderiam ser mensurados se você está estruturando seu programa: letalidade de infecção em 30 dias, a duração da internação em dias por quadros infecciosos, taxa de readmissão por infecção, taxa de eventos adversos associados ao uso de antimicrobianos, densidade de infecção por micro-organismos multiresistentes, densidade de incidência de infecção por clostridioides. Você poderia ir além se você já está num estágio mais avançado, considerar, por exemplo, desfechos reportados pelo paciente relacionados à experiência do cuidado. Você tem essa possibilidade de fazer esse gerenciamento de acordo com a sua necessidade. É interessante que você gerencie o seu uso de antimicrobiano, duração de tratamentos agrupados por tipo de antimicrobiano, por exemplo, taxa de adequação de prescrição empírica, os protocolos institucionais é outra forma de você validar se o guia está de acordo com a prática.
E é importante que se acompanhe custo, né? Custo médio de utilização de antimicrobianos por evento infeccioso, custo total de utilização de antimicrobianos por mês. Se você trabalhar com DRG, você pode também avaliar custo médio de tratamento completo de pacientes admitidos por doenças infecciosas ou por outra forma que você consiga agrupar condições infecciosas similares para você fazer comparações padrão. Mas, assim, essa é uma ideia, a gente tem diversos guias que trazem modelos de indicadores que podem ser trabalhados. Só para concluir, aqui eu já estendi um pouco o tempo, né? Então, fica claro que programas de gerenciamento de antimicrobianos são uma ferramenta importante para gerar valor dos pacientes, eles interferem tanto nos desfechos que esse paciente vai apresentar, como nos custos associados ao cuidado. A gente tem muitas oportunidades, porque hoje ainda existe uma adequação muito importante. Esse programa precisa ser estruturado dentro de um modelo multiprofissional, e aqui o farmacêutico clínico, pela expertise e pela capilaridade que ele tem, ele é absolutamente essencial, muitas vezes em paralelo com o médico infectologista, vão ser os dois pilares desse programa. É fundamental que você gerencie desfechos e que você controle os custos associados à prescrição de antimicrobianos ou cuidado de doenças infecciosas. Só a partir desse gerenciamento você vai poder melhorar seu programa. Então, é isso, pessoal. Juan, parabéns pela excelente palestra. Você foi muito feliz em todas as referências que você nos trouxe e principalmente nas análises que você fez com mostrando vários impactos, né, dos programas de stewardship, trazendo esse valor em saúde que nós precisamos agora caminhar nessa direção. Os aspectos de stewardship de antimicrobianos, eles mostram um importante impacto, né, Juan, em relação à resistência antimicrobiana, em relação a desfechos, e tudo isso está relacionado com a pertinência do cuidado que a doutora Márcia tanto, não chamou a atenção e nos alertou. Infecções por multiresistência, nós sabemos que micro-organismos multiresistentes estão associados com maior mortalidade, dificuldade do sucesso terapêutico. Você nos mostrou também que o stewardship de antimicrobianos modifica o perfil de micro-organismos multiresistentes. A incidência de clostridioides, por exemplo, reduz quando você tem um controle e uma utilização adequada de antimicrobianos, e isso tudo se traduz em valor, né, do cuidado que é prestado, da assistência à saúde. Parabéns pela brilhante palestra, e agora nós vamos ter a apresentação de um case de um programa de gerenciamento de antimicrobianos com ênfase no farmacêutico clínico, convidamos a doutora Carolina Yamada, que é farmacêutica clínica, ela tem especialização em bacteriologia clínica pela PUC do Paraná, é mestre em ciências da saúde também pela PUC do Paraná e atua no programa de stewardship de antimicrobianos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Muito bem-vinda, Carolina Yamada, é um prazer estar aqui com você nesse webinar e agradecemos que você tenha aceito o nosso convite. Com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, fico muito, muito feliz de poder apresentar a forma que a gente estrutura o programa aqui no hospital que eu trabalho. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo vendo certinho? Sim, Carolina. Então, como a doutora Cláudia mencionou, meu nome é Carolina, sou farmacêutica clínica do Antimicrobial Stewardship Program do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Eu sou mestre em Ciências da Saúde e atualmente doutoranda também em Ciências da Saúde. No programa que a gente estruturou no Hospital Evangélico Mackenzie, a gente utiliza um sistema de prontuário eletrônico, que acredito que a grande maioria dos hospitais também utiliza, e o nosso modelo de stewardship é um modelo de auditoria com feedback. Então, todos os dias, eu vou lá e gero um relatório diário de todos os antimicrobianos prescritos no hospital, e esse relatório é gerado pelo próprio sistema hospitalar. Então, a gente seleciona até 48 horas das prescrições dos antimicrobianos. Juntamente com isso, a gente recebe a planilha de prévia de culturas em andamento. Dessa forma, a gente tem um contato direto com o laboratório de microbiologia e é muito, muito mais fácil receber essa planilha de prévias porque permite a tomada de decisão mais cedo.
E todas essas planilhas que são geradas tanto pelo sistema quanto a planilha recebida pelo laboratório de microbiologia, a gente junta ela numa planilha só, para daí, então, ser revisada pelo infectologista e pela farmacêutica, que sou eu. Esse aqui é o exemplo, né, da notificação de prévias que o Laboratório de Microbiologia envia para nós todos os dias. Na verdade, eles mandam 2 por dia. Essa aqui é a da manhã, que tem a data da coleta, da cultura, o pedido, o número de atendimento do paciente, o setor que o paciente está internado, o nome do paciente, qual a amostra que é aquela coleta, aquela cultura, e resultado preliminar ou final. Então, a gente pode ver ali que o paciente que estava ali na UTI 3, ele foi coletado um aspirado traqueal, e a gente já tem uma prévia, que é um CGP. Isso já permite a gente direcionar muito mais a nossa terapia. E aí também ela coloca as culturas que estão finalizadas naquele dia, já com antibiograma. Na parte da tarde, ela também envia uma planilha dessa atualizada, com algumas outras culturas que não estavam nessa primeira planilha de prévias. Então, às vezes, o aparelho conseguiu identificar alguma cultura até o fim do dia, até a hora que ela manda essa segunda planilha, e também já permite uma tomada de decisão mais rápida para o paciente, né? Essa aqui é a planilha que eu e os infectologistas utilizamos no nosso dia a dia, então eu junto todos os pacientes que estão utilizando antimicrobianos com a planilha das culturas. Então, ali a gente tem, por exemplo, o paciente 1, ele é do setor da pediatria, está internado no leito 109, leito 2. Ele está utilizando amoxicilina suspensão, numa frequência de 8 em 8 horas. Ali, aquele 7, ele é 7 ml da amoxicilina suspensão a cada 8 horas. A coluna de azul é o dia de hoje. Então, hoje seria o D3 da amoxicilina, de 5 que os médicos pediram. Então, a gente também tem a coluna de justificativa, o porquê que aquele antimicrobiano está sendo utilizado. Ali na coluna de prestador está quem prescreveu o antimicrobiano, e aí a gente tem a coluna de culturas, as que eu deixo em azul são as culturas que saíram no dia de hoje, e as em branco são as mais antigas. E a gente também gosta bastante de colocar a dieta do paciente, se o paciente está em dieta livre, dieta interal, se está com dieta parenteral, se está de jejum, que também já ajuda a gente a direcionar as nossas intervenções. Logo após a coluna de dieta, a gente tem a coluna de creatinina, que ajuda muito a gente a ajustar as doses de acordo com o clearance de creatinina. Então, são doses personalizadas para os pacientes. Logo após, a gente também tem a coluna de condutas, que é o que a gente vai sugerir para o prescritor, com base nas culturas, com base na creatinina, com base na dieta, com base na clínica do paciente inteiro. Logo após a planilha de condutas, a gente tem os códigos, que são os meus códigos de intervenções. Então, por exemplo, o paciente 2, ele está na UTI 3, está utilizando gentamicina de 80 mg, 3 ampolas a cada 24 horas, hoje é D2. O paciente tem uma sepse de foco pulmonar, teve um rebaixamento de nível de consciência, já fez D7 de Tazocin, e hoje veio uma cultura do aspirado traqueal que tem um BGN. A identificação dele e o teste de sensibilidade de antimicrobianos dele ainda está em andamento, mas a gente já sabe que é EDTA positivo, que é resistente à doxiciclina, e é sensível à polimixina. Aquele asteriscozinho que a microbiologia colocou ali do lado do BGN, ele já indica para mim que ele é altamente suspeito que seja um Acinetobacter baumannii. Então, ali nas condutas, a gente já colocou que vai indicar o paciente trocar a gentamicina por uma polimixina B, que a gente já sabe que é sensível. Nessa planilha também, vocês podem observar que os antimicrobianos via oral, eles têm um riscadinho, e os antimicrobianos em rosinha e negrito são os que a gente chama de autovigilância, que a gente controla muito mais do que os outros. Às vezes, antimicrobianos mais caros, às vezes antimicrobianos de maior espectro, e por aí vai. Aqui tem a minha planilha de intervenções, que eu registro todos os dias. Parece meio loucura, muitos números assim, mas depois que você pega a prática, é bem tranquilo de entender. Então, cada subcódigo é uma intervenção, é um tipo de intervenção que a gente realiza, e também a gente já consegue ter a média de intervenções no mês, por exemplo, ali no mês de maio, que eu coloquei para vocês, teve uma média de 21 intervenções,
Mas essas intervenções variam. Claro que segundas-feiras são muito mais complicadas do que sexta-feira, por exemplo, porque o nosso serviço não trabalha fim de semana. Então, variou ali de 12 a 45 intervenções por dia, com uma média de 21. E a gente também consegue calcular a média da porcentagem de intervenções. Então, a gente teve uma média de 12% das prescrições sofrendo algum tipo de intervenção. Somando esses números que eu mostrei na planilha anterior, eu consigo definir quais são as intervenções que mais acontecem dentro do meu hospital. Então, a gente tem a média de 21 intervenções no mês de maio, com uma altíssima variabilidade, e 30 a 40% dessas intervenções foram de prescrições desnecessárias. 10 a 20% de via de administração, que o que a gente mais realiza é o switch oral, que é a troca do medicamento IV pelo VO, e menos de 10% foram de dose prescritas erradas. Então, a gente tem ali um indicador desde janeiro de 2021, e aí a gente consegue visualizar qual intervenção que mais ocorre dentro do hospital e qual menos ocorre. Pode ver ali que o mais ocorre é o de medicamento desnecessário. Logo em seguida, que é o cinzinha, é o de via de administração. No nosso programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos, a gente também divide os antimicrobianos em 3 grupos, que são os grupos AWARE, né? Tem o Access Group, que inclui os antimicrobianos que são mais utilizados, né? Que não podem induzir tanta resistência, enfim. Tem o Watch Group, que são os antimicrobianos que têm um potencial maior de induzir resistência, mas também tem um espectro melhor do que o primeiro grupo. E também tem o Reserve Group, que aí são os antimicrobianos que devem ser reservados para infecções que sejam mais complicadas ou confirmadas por bactérias multiresistentes. Então, aqui no Access Group, a gente tem amoxicilina, amoxicilina, penicilinas, algumas cefalosporinas, a gente tem doxiciclina, que no meu hospital a gente utiliza bastante. No Watch Group, a gente inclui é um grupo definido, né? É incluso ceftazidima, ceftaxona, cefuroxima, até mesmo o meropenem. E no Reserve Group, a gente tem ceftazidima, avibactam, colistina, linezolida e panimixina B. Mas isso dá trabalho, sim, dá muito trabalho, mas a gente tem bastante resultados. O nosso grupo ali da SCH, do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, publicou recentemente esse estudo, que é sobre o impacto do programa de stewardship num hospital referência em COVID, de acordo com essa classificação AWARE. Durante a pandemia de COVID, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie chegou a ter 8 UTIs COVID. Então, foi bem complicado, foi uma época bem complicada. Então, de acordo com nossos resultados, a maior parte do consumo de antimicrobianos foi do Access Group, cerca de 50%, seguido de 46% do grupo Watch e apenas 4% do grupo Reserve. Também foi observada que existiu relação entre BGN, SCARBA-R e o grupo Watch, o que é similar aos resultados que a gente teve também de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos e Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenêmicos. Ou seja, quanto mais a gente usa o grupo Watch, maior vai ser a taxa de bactérias SCARBA-R. Entretanto, não foi possível relacionar o uso do grupo Watch com o aumento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos. Dados de diferentes continentes com a mesma metodologia que a gente utiliza, que é a metodologia retrospectiva de auditoria com feedback, reavaliação de prontuário diariamente e avaliar a cultura diariamente, realizado pelo farmacêutico em conjunto com o infectologista, prova que é um método muito utilizado, é um método que funciona, e a gente pode ver que existem artigos que foram publicados nos Estados Unidos, na América Latina e até mesmo na China. Relatórios diários dos antimicrobianos prescritos. Sim, a gente tira relatórios diários dos antimicrobianos prescritos. Tem esse estudo que comparou
o impacto da avaliação diária versus a avaliação semanal. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês que foi um estudo avaliando o papel do acompanhamento dos infectologistas em prescrições e interconsultas semanalmente versus diariamente. O total de consumo de antimicrobianos diminuiu de 64 para 60 DDD de 100 leitos dia. Ou seja, o acompanhamento diário se mostra muito mais benéfico do que o acompanhamento semanal. E ainda assim, o estudo, né? Eles conseguiram diminuir o consumo da classe dos glicopeptídeos de 3,1 para 2,1 DDD em 100 leitos dia, e carbapenêmicos de 3,7 para 3,1. O uso de aplicativos de celular também tem sido uma grande ajuda na hora do médico prescrever. Então, o Dr. Felipe Tuon publicou um estudo sobre o aplicativo de celular que sua equipe desenvolveu, que lá no aplicativo eles tinham o protocolo do hospital e as doses. Então, eles conseguiram diminuir o consumo de aminoglicosídeos e cefepima, e o consumo de piperacilina, tazobactam e meropenem diminuiu muito também. Então, eles conseguiram economizar mais de $200 mil só com o uso do aplicativo de celular, que ajuda na tomada de decisão do médico. Porque às vezes ele está ali, por exemplo, no PS, tem um paciente em sepse, não estou com o protocolo na mão. Ah, mas tem um aplicativo de celular, o que facilita muito. A gente também tem o nosso protocolo, que é baseado no perfil de sensibilidade do meu hospital. Então, aqui a gente consegue ver que nas enfermarias existe maior sensibilidade para o grupo dos aminoglicosídeos, gentamicina e amicacina, enquanto tazocin e tiriciclina não são tão sensíveis, isso em enfermarias. Mas que também é visível dentro das UTIs. A sensibilidade cai um pouco ali no grupo dos aminoglicosídeos, mas continuam super sensíveis às bactérias. Continua de 65% a 55% dos aminoglicosídeos. A tiriciclina sobe um pouco para 27%, e o tazocin continua não sendo uma opção muito viável. Aí vocês me perguntam, mas Carol, e o meropenem? O meropenem está ali no meinho, que a gente usa como opção quando há falha terapêutica com os aminoglicosídeos. Então, se você for ao meu hospital, você vai ver que o nosso protocolo vai ser quase sempre aminoglicosídeo. Como eu disse, os nossos protocolos, eles são guiados pela nossa epidemiologia local, tanto os protocolos de antibiótico terapia, profilaxia, cirúrgica, e também a gente tem no nosso protocolo os ajustes de dose conforme o clearance de creatinina. Dentro desse guia de antibiótico terapia que a gente bolou, a gente também colocou as terapias intratecais e de infusão contínua, que também já ajudam bastante os médicos, que têm bastante dúvidas. A escolha dos antimicrobianos, para a gente colocar eles no guia, no nosso protocolo, a gente levou em consideração os antimicrobianos que estavam padronizados, e a gente até padronizou alguns outros que viu a necessidade. A gente também levou em consideração o custo-benefício e a posologia. Por exemplo, não acho muito benéfico o paciente fazer um antimicrobiano de 6 em 6 horas quando tem uma outra opção de custo similar que ele possa fazer de 12 em 12. Uma outra conduta do nosso programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos é a alta precoce do paciente, ou seja, ele finalizar o tratamento antimicrobiano em casa. A gente conversa com a equipe médica, eles avaliam se o paciente tem condições de alta. No começo assim, hoje em dia até a equipe está procurando a gente. Então, eles avaliam se o paciente tem condição de alta, avalia se necessita de acompanhamento em casa, por equipe de home care ou SAD, e daí eles fazem um acompanhamento ambulatorial com o paciente. Isso permite um menor tempo de permanência do paciente dentro do ambiente hospitalar, que também pode diminuir as taxas de infecções hospitalares, além de reduzir os custos do hospital com o internamento do paciente.
E aqui a gente tem nosso gráfico de custos do hospital com antimicrobianos apenas, não inclui kit, não inclui internamento, não inclui nada, é o custo somente puro do antimicrobiano. Em verde é o que a gente realmente gastou. Foi um gráfico que a gente realizou para fazer a comparação de como seriam os gastos sem a equipe de stewardship. Então, é possível visualizar que, com a equipe de stewardship, os gastos com antimicrobianos são mínimos, comparados com o que seria se a gente não tivesse dentro do hospital. Então, é um dado que a gente apresenta mensalmente para a nossa diretoria para realmente validar a nossa necessidade dentro do hospital. E é mais ou menos isso. Se alguém tiver dúvidas, estou à disposição. É assim que a gente trabalha no Hospital Evangélico Mackenzie. Obrigada. Obrigada, Carol. Parabéns. Que orgulho escutar você falando, né? Porque, na verdade, você trouxe resultados que foram levantados por Juan, né, na apresentação anterior, né, ele trouxe toda aquela revisão de literatura, toda aquela gama de oportunidades, e você trouxe o que a literatura traz como evidência na prática, né, então parabéns, que a equipe de vocês possa alcançar mais resultados ainda. Você trouxe especificamente um case de sucesso focado em gestão de antimicrobianos, né? Mas a discussão da gente, né, doutora Márcia, Cláudia, Juan, é sempre trazer o conceito de stewardship para todas as demais tecnologias em saúde, né? Então, se a gente já conhece aquele arcabouço dos elementos essenciais do stewardship, dos elementos centrais, então que a gente possa projetar esses elementos centrais para a gestão de outras tecnologias, né? Porque com certeza muita coisa é aplicável, né? A gente não tem que se resumir, digamos assim, à gestão de antimicrobianos, que, obviamente, é absolutamente necessária. Então, parabéns. Eu vi uma pergunta aqui, não sei se a doutora Cláudia identificou mais alguma. Valéria, Diana... pode começar, depois eu faço. Então tá. Não, pode fazer. Aí. Então tá. Ana Helena pergunta, Carol, se vocês já avaliaram ferramentas que auxiliem nessas avaliações que você trouxe. Você citou algumas, né? Mas, assim, tem alguma ferramenta que você possa recomendar, que seja de fácil acesso? Porque muitas vezes a gente acha que a intervenção, para ser efetiva, ela está muito distante, porque a gente precisa de mais recursos do que a gente consegue identificar. Mas, às vezes, a gente já tem uma infraestrutura preliminar, né, implementada, e falta só a gente buscar, a gente ficar sabendo, né, que está disponível. Então, o que é que você recomenda como, digamos assim, uma ferramenta que seja inicial para quem deseja começar, ou que seja uma ferramenta mais robusta? Eu acredito que o uso das planilhas é essencial, também o contato com a microbiologia, e a forma que você vai fazer a intervenção depende muito da direção do hospital que você está. No hospital que eu estou atualmente, a gente é autorizado a fazer bloqueio na farmácia, então, após eu finalizar todas as avaliações, eu entro em contato com a farmácia, com a central farmacêutica lá embaixo, e falo, olha, esse paciente não pode receber mais nenhuma dose desse antimicrobiano, está bloqueado. Se o médico realmente necessitar desse antimicrobiano, ele tem que entrar em contato conosco, rediscutir todo o caso, para então a gente fazer a liberação do antimicrobiano. É um pouco robusto, é meio que uma imposição, mas é um tanto necessário. Obrigada, Carol. Muito bem. Só complementando, né, a gente tem alguns prontuários eletrônicos, eles têm alguns módulos específicos para fazer esse gerenciamento também, né, o próprio Tazi, o EpiMed, mas muitas vezes na minha vida,
na maior parte das vezes eu fiz como a Carol também, né, com planilhas de Excel, assim, que tenham acesso a múltiplas equipes, farmácia clínica, microbiologia, pelo menos extrair de algum lugar, e o controle de infecção hospitalar, barra time de stewardship, é uma forma super efetiva de você conseguir gerenciar, conseguir gerar dados e conseguir acompanhar esses resultados. Claro que se você tiver algum software que já facilite, já faça essa extração, já faça comunicação e bloqueio, se for o caso, de forma já pontual, facilita um pouco o trabalho, mas não inviabiliza. Eu queria complementar, Cláudia, só queria complementar, eu acho que 2 pontos muito importantes, né, do que a Carol falou. O primeiro ponto é esse compromisso da alta liderança da organização, ser um direcionamento, ela sabe que ela tem respaldo para que ela possa dizer, existem mecanismos para a gente colocar em operação para que eu melhore isso, mas é uma coisa, não é a Carol ali lutando contra o mundo, é uma decisão institucional, isso é muito importante em qualquer estratégia, né? E a segunda coisa que eu achei muito interessante é esta demonstração de quanto que eles estão gerando valor. Aquele gráfico é muito ilustrativo, porque é um time que tem custo, todo time tem custo, mas que consegue demonstrar e se fortalece porque mostra o tanto que está contribuindo para a geração de valor, que é um pouco do que foi a conclusão daquele slide. Então, eu achei, assim, perfeita essa conexão entre o tanto que a gente... não adianta só gerar valor, a gente tem que demonstrar. Eu acho que isso é um ponto muito importante aí da sua apresentação. Parabéns, viu, Carol? Obrigada. Eu queria dar continuidade também aos parabéns à Carol, porque ela realmente foi muito feliz em compartilhar conosco. Nós agradecemos, viu, Carolina, a sua experiência. É um case de sucesso, como Valéria falou, e eu queria só pontuar, primeiro, assim, parabenizar a todos, né, do webinar. Esse webinar está sendo excelente. Doutora Márcia, doutor Juan, doutora Carolina, e dizer que no chat, né, várias foram as mensagens de elogio, que está excelente, assim, de muito aprendizado. Tem algumas questões que eu queria chamar a atenção, que a doutora Márcia tinha colocado, que é o contínuo do cuidado, né, associar o valor está associado com desfecho e resultados, então, assim, a Carol vai mostrar do ponto de vista de custo, como ela mostrou ali o preço do antimicrobiano, mas o que está por trás, nós sabemos que aí vocês vão ampliar esse olhar, não é, Carolina, em relação aos desfechos desses pacientes, em relação ao valor que está se entregando do cuidado desse paciente. Então, se é um paciente que ele passa menos tempo hospitalizado, como você falou na deshospitalização, se é um paciente que ele é poupado do ponto de vista do seu microbioma com um menor tempo de uso de antimicrobiano, um antimicrobiano utilizado em todos os seus aspectos, na dose, na posologia, na indicação clínica, etc. Então, tudo isso vai agregar valor em saúde. Lembrar que incluir a experiência do paciente nessa equação do valor em saúde é fundamental. Lembrar que a doutora Márcia falou do valor funcional para a pessoa, alocativo, valor técnico e a pertinência do cuidado. Então, quando nós falamos em stewardship de antimicrobianos, a gente pode fazer stewardship, que é um gerenciamento para toda e qualquer faceta da assistência à saúde que nós queremos focar, lembrar sempre da pertinência do cuidado. Bom, e aí nós temos, Carolina, pergunta ainda para você, já que a gente está aí direcionando para a última palestra, depois a gente vai ter outras perguntas aqui no chat para a doutora Márcia e para o doutor Juan. Carolina, vocês têm padronizado a polimixina E? A Ana Helena pergunta. E se sim, vocês têm muitos erros de prescrições? Não temos padronizado a polimixina E, não temos, somente a polimixina B. Tá. E a Adele pergunta também para você, Carolina, só para a gente fechar essa primeira rodada de perguntas. Boa noite, ele é auxiliar de farmácia em um hospital no Paraná e ela trabalha em centro cirúrgico. Além do mais, é estudante de farmácia e gostaria de perguntar como pode melhorar a saída dos medicamentos para a profilaxia cirúrgica do paciente para ter um maior controle e como levar isso para a minha liderança. Pergunta interessante. Não sei se no seu hospital já existe o programa de stewardship de antimicrobianos, mas uma forma que você poderia fazer não sei como acontece a sua dispensação, mas também uma planilha com atendimento, paciente, qual o antimicrobiano que saiu,
e ver se está de acordo com o protocolo hospitalar, se tiver o protocolo hospitalar, e se não tiver o protocolo hospitalar, quem sabe levar para cima a ideia de criar um protocolo hospitalar para, de fato, ser bem horizontal a todas as prescrições de antibiótico profilaxia. Juan quer complementar alguma coisa? É sobre a polimixina E, hoje em dia, a gente Sim, tá. praticamente só utiliza para infecções trato urinário e está bem escasso no mercado. Então, não, pelo menos no meu cenário também não tem sido um problema como a Carolina. Isso, nós utilizamos a polimixina E, mas assim, acho que, meu Deus, há uns 20 anos atrás, quando começamos com as resistências aos carbapenêmicos, pseudomonas, acinetobacter, em torno do ano 2000, 2001, e antes da introdução da polimixina B, nós tínhamos a polimixina E, inclusive a Unifesp utilizava muito, e nós também começamos a utilizar naquela ocasião, o produto era importado, e nós não tínhamos assim problemas em relação à infusão nem à dose. E depois nós, na realidade hoje, praticamente, eu acho que mais de 90% das instituições utilizam a polimixina B, que é o que nós temos com maior experiência e as evidências também na literatura. E a polimixina E, como o Juan falou, ficou restrita mais para a infecção do trato urinário. Dando continuidade, em relação a essa questão da profilaxia cirúrgica, eu só queria complementar, viu, Carolina, que assim, é fundamental, não é, que você monte os protocolos já estabelecidos com os esquemas antimicrobianos para essas profilaxias cirúrgicas e, de repente, estabelecer um sistema um stop daqueles automáticos, né? Então, existe a padronização, já existe o tempo de uso daquele antimicrobiano para profilaxia cirúrgica e nada vai além do que já está definido. E a própria farmácia, a equipe da farmácia clínica e a própria farmácia mesmo em si já tem a ordem para interrupção automática. Então, isso é uma estratégia que se utiliza bastante, a interrupção automática nos esquemas de antibiótico profilaxia cirúrgica, com o intuito de realizar esse controle com o objetivo de redução de resistência antimicrobiana e utilização adequada, né, dessa classe de antimicrobianos. Muitas vezes, né, uma boa oportunidade também, né, Cláudia, é fazer a dispensação diretamente no psicobox pela própria farmácia do centro cirúrgico, de acordo especificamente com o que for a cirurgia. Então, você já faz a adequação entre o procedimento, que você sabe de antemão, e já dispensa especificamente. Se, porventura, o cirurgião anestesista solicitar um antimicrobiano específico, aí ele precisa fazer alguma justificativa pelo qual pode ser auditada pelo time stewardship, pelo controle de infecção hospitalar, para garantir que a gente mantém essa adesão lá em cima, né? Uma das principais intervenções para prevenção de infecção do sítio cirúrgico, mas tem boas estratégias para a gente adequar. Isso, perfeito, perfeito. Só complementando, lembrar que tem possibilidades de fazer uma dose de repique, né? Porque às vezes a gente tá focado em mandar aquela dose inicial, mas aí tem que saber qual é o procedimento, qual é o tempo de sala médio previsto, para que tudo realmente seja compatibilizado e faça sentido, né? A dose efetivamente que vai ser usada, já que a gente, na maioria das vezes, quando se trata de farmácia em centro cirúrgico, trabalhamos com kits, né? A dispensação realmente, o padrão, digamos assim, ouro, né, mais prevalente é o kit. Então, era só isso para complementar. Isso, então esse alinhamento da farmácia satélite com as diretrizes da equipe do stewardship de antimicrobianos da unidade do serviço, da unidade de saúde, é fundamental. Aqui nós temos uma pergunta da Laura, que ela disse que trabalha, aliás, é um comentário na empresa MyDigicare, em transição de cuidado para auto-hospitalar, e tem visto a dificuldade de hospitais entenderem a necessidade de uma parceria para melhorar o cuidado e avaliarmos e agregar valor na saúde e qualidade. Fazemos um trabalho de telefarmácia e são pioneiros nesse novo trabalho. Parabéns, Laura. Se você quiser compartilhar mais alguma coisa, em alguma experiência em relação ao seu trabalho, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode ficar à vontade. Inclusive, se você quiser, pode abrir o microfone para esse compartilhamento. Parabéns por esse teletrabalho, principalmente nesse contínuo do cuidado. Então, nós vimos, doutora Márcia, lembro de novo, que o contínuo do cuidado ele é fundamental para agregar valor em saúde.
Nós temos também outra pergunta da Melissa Guimarães. Gostaria de saber com que intensidade a telesaúde tem sido usada nos projetos já implementados de VBHC, a doutora Márcia. Vocês entendem que já houve uma mudança de cultura que favoreça o maior uso dessa ferramenta? A gente entende a tecnologia, qualquer tecnologia digital, como uma ferramenta que potencializa o modelo de cuidado. E por que eu estou falando dessa maneira? Porque muitas tecnologias parece que vão ser elas a solução, e elas não. Elas são uma ferramenta que, quando aplicadas dentro de um modelo de cuidado baseado em valor, elas sim geram valor. E daí que nasceu um conceito que é de saúde digital baseada em valor, que é a partir não da ferramenta em si, mas como que ela, inserida no modelo de cuidado, ela potencializa. E a gente não tem dúvida que a coleta de desfecho, a coordenação do cuidado, a estratificação dos pacientes, hoje as grandes plataformas, se a gente olhar para a saúde populacional, os dois grandes cases de VBHC em saúde populacional nos Estados Unidos são a Oak Street Health e a Iora Health, e as duas têm plataformas proprietárias que faz não só teleassistência, mas fazem um data analytics, e eles dão na mão do time assistencial os dados que eles precisam para identificar quem são os pacientes que precisam prioritariamente ser avaliados, que tem que ter o cuidado, é a transição do cuidado assistida. Então, eu não tenho dúvida de que a gente precisa de ferramentas digitais, mas elas sozinhas não vão fazer. A gente fala que as ferramentas digitais não se autogerem, elas precisam que a gente diga o que elas têm que fazer. Então, quando elas se integram ao modelo de cuidado, eu não tenho dúvida que é o que potencializa a escalabilidade dos modelos. Então, a gente fica eterno piloto. A gente faz aquela iniciativa pequena e não consegue escalar. Esse é o potencial que a tecnologia tem. E sim, cada vez mais a gente tem visto ferramentas tanto para coordenação do cuidado, quanto para data analytics, quanto para monitorização de desfechos, e são fundamentais. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu queria dar um depoimento, assim, de experiência mesmo como profissional, como está sendo rica, né? Rico esse webinar. Eu trabalho como infectologista, Juan também aí venho trabalhando há décadas com prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, que, dentre os eventos adversos em saúde, é um dos principais, é um dos mais incidentes, né? Mais frequentes. E aí depois nós começamos a caminhar por uma trajetória que fala sobre qualidade do cuidado e segurança do paciente, e foi assim o mundo que se abriu para que nós conseguíssemos enxergar que cuidado nós estávamos oferecendo, né, aos nossos pacientes, às pessoas que precisavam da assistência à saúde. E se descortinou aí uma imensidão, e sem falar na qualidade, com os vários pilares na qualidade do cuidado em saúde, e que agora nós estamos diante de um desafio ainda maior, que é nós começarmos a enxergar como entregar, como trabalhar, como a gente vislumbrar o valor em saúde, o que é que nós podemos agregar para que esse valor em saúde ele consiga realmente fazer parte eu acredito que dos programas, de um grande projeto, ele precisa fazer parte do sistema de saúde, dos sistemas de saúde, quer sejam públicos, quer sejam privados. Então, assim, eu acho que hoje esse webinar, ele nos inspira. Todos sairemos daqui com inquietos, né? Com aquela sensação de que nós precisamos caminhar para além, junto, agregando valor ao cuidado que nós prestamos. Então, nós vimos que é muito mais amplo o olhar que nós precisamos, o que nós precisamos enxergar, né? Nós precisamos sair daquele mundo um pouquinho limitado, nós já ampliamos nosso horizonte com a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, mas precisamos ampliar muito mais para trabalhar valor em saúde. Eu acho que hoje nós saímos daqui com essa inquietação e com essa missão. Nós já estamos partindo para o final desse nosso webinar, e eu gostaria de agradecer imensamente a todos os participantes, a vocês que separaram um pedacinho aí dessa noite para ficar conosco. Agradecer e parabenizar novamente a doutora Márcia Macdisse, ao nosso querido Juan também, e a Carolina,
Valéria, que está aqui também nessa moderação. Eu gostaria, para finalizarmos, que vocês deixassem uma mensagem. Qual a mensagem, uma frase, uma mensagem para o nosso público? Doutora Márcia, depois doutor Juan, Carolina e Valéria. Por favor, uma mensagem para que nós possamos encerrar. Eu acho que a mensagem é de otimismo. Eu acho que a equipe multiprofissional são os profissionais da saúde que vão transformar o sistema de saúde. E nós precisamos ter momentos como esses para que a gente crie esse alerta, essa familiaridade com o VBHC e possibilite essa transformação. Então, é um convite para todo mundo embarcar aí nessa jornada de valor. Obrigada, doutora Márcia. Eu faço eco às palavras da doutora Márcia, né? Eu acho que a ideia era plantar essa sementinha, quem ainda não faz o stewardship, começar, quem já faz, passar a ter esse olhar mais a qual valor que eu estou gerando no meu programa aos pacientes que são atendidos na minha organização, né? Eu acho que essa é a perspectiva, acho que todo mundo que pôde acompanhar, provavelmente amanhã, quando retornar às atividades, vai pensar o que eu já faço, o que eu não faço, como que eu posso ter uma olhar diferente sobre essa perspectiva do valor. Obrigada, Juan. Carolina? Acho que a minha mensagem é não desistir, porque é um tanto difícil estruturar um programa e ainda mais com resistência da parte médica, às vezes resistência com parte da diretoria. Eu trabalhei em 2 hospitais já com stewardship, então acho que a mensagem realmente é não desistir e se aperfeiçoar, que tudo vai caminhar da melhor forma. Obrigada, Carolina. Valéria? Só agradecer, né? Dizer que a mudança começa em cada um de nós, né? Então, quando a gente traz o conceito de pertinência do cuidado para os nossos processos, que nós somos formadores de opinião, que nós somos lideranças, e que se a mudança começa em nós, a gente colocar isso realmente como filosofia de trabalho, a gente vai conseguir, né, alcançar muito mais do que a gente possa imaginar. Dizer que a SBRAF, né, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, abraça essa causa, que o valor em saúde está no nosso tema central do Congresso, em Gramado, e a doutora Márcia vai estar lá, com certeza, já estou convidando agora, porque ela não tem como recusar, tá? Vai ficar gravado. A gente vai falar de valor, a gente vai falar de ações sustentáveis. É necessário, porque a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa contagiar as pessoas. Então, agradecer demais. Eu não tenho palavras realmente para reforçar, agradecer a todos que estão conosco até agora, as pessoas que não conseguiram ficar até o final, mas que vão ter a oportunidade, com certeza, né, de conseguir assistir todos. Então, um abraço a todos, desejar um excelente descanso e uma boa noite. Muito obrigada, Valéria. Boa noite a todos. Muito grata pela presença. Valor em saúde é o nosso lema. O valor em saúde tem que fazer parte, né, de todo e qualquer sistema de saúde. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Todos juntos pelo mesmo propósito. Muito obrigada.